Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 26. Enquanto você acha São Mateus 26. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 26, versículo de número 69. 26, versículo 69 diz assim, preste atenção. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. Pedro estava onde? Assentado fora no pátio. E aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estava com Jesus, senhores, olhe para alguém que está do seu lado e diga: Jesus o Galileu. Dá para falar com autoridade? Agora fala para o inferno ouvir, para Satanás ouvir lá na geena. Escute bem. Eu preciso da sua atenção dobradíssima para tu entenderes o que Deus colocou no meu coração. Eu só quero lhe assegurar de uma coisa. Ei, pense num homem que está doidinho para pregar nessa noite. Pensou? Multiplique por 1000. Multiplicou? Eu. Pense num homem que está doidinho para ver o que Jesus quer fazer aqui. Daqui a pouco, e anote isso, você está a 29 minutos de um grande milagre de Deus. Não, você não entendeu. Ele disse que daqui a 29 minutos isso aqui vai virar de cabeça para baixo. Antes, porém, eu preciso da sua inaudita atenção. Pedro, sabemos que isso aqui foi quando Jesus fora preso em casa do sumo sacerdote Caifás, e Pedro estava fora no pátio olhando Jesus de longe, lá dentro da casa de Caifás, naquela madrugada, quando Jesus fora preso. Uma das criadas de Caifás olhou para Pedro e disse: porventura tu não és um deles? Tu também estava com Jesus, o Galileu. Então Jesus, ele era conhecido, você tem que dobrar sua atenção, como o, e não um dos, mas o. Não um dos, mas o Galileu. Para quem não sabe, senhoras e senhores, Jesus não nasceu na Galileia. Alguém me ouve? Quase ninguém. Alguém me ouve? Jesus não nasceu na Galileia. Ele nasceu em Belém da Judéia e foi criado, cresceu. Alguém me ouve? Diga amém. E foi criado, cresceu. Foi criado, queridos, cresceu na Galileia. Aonde Jesus cresceu? Eu preciso da sua atenção, se você não vai entender nada, vai ficar mais perdido que segue tiroteio. Então eu preciso da sua atenção. Você tem que entender que quando Jesus veio para a Galileia, foi quando o pai adotivo de Jesus, a saber José, ouviu dizer que o rei Herodes, quem? Havia morrido. Aí então ele levantou-se
e voltou para Israel, a saber, José com Maria e Jesus, que estavam num país cujo nome era Egito. Na morte de Herodes, José voltou para Israel. Chegando em Israel, ele soube que quem estava no trono era Arquelau, o filho de Herodes. Com medo que o filho de Herodes matasse Jesus, ainda criancinha, ele foi para a região da Galileia. Você tem que entender isso. Aí Jesus cresce na Galileia. Jesus ficou na Galileia, viveu na Galileia, esteve na Galileia, gastou na Galileia cerca de 92% de sua existência na terra. 92% de sua vida terrena foi entre os galileus. Escuta isso, por favor. Até os 30 anos ele não sai de Galileia. A casa de Jesus estava na Galileia. A carpintaria de Jesus estava na Galileia. A escola de Jesus estava na Galileia. A sinagoga que Jesus enfrentava, frequentava, estava em Nazaré, Galileia. Só que a Galileia, para quem não sabe, eu preciso da sua atenção, ela sempre foi, e ainda hoje, quem já foi a Israel, tanto quanto eu, sabe, ainda hoje Galileia é desprezada, auto-menosprezada e esquecida. Escute isso, por favor. E havia sinagoga em Nazaré, Galileia? Sim. Mas chegava uma comitiva, pastor Anderson do Carmo, todo sábado, uma comitiva de bambambam, para pregar na congregaçãozinha da Galileia. Mas depois que terminava o culto no sábado, eles sumiam. Só ia lá para dirigir o culto, rapar os que os galileus tinham e ir embora. A sinagoga abria de sábado em sábado. Para quem não sabe, a Galileia, ela sempre foi desprezadíssima. A Galileia, uma certa feita, foi dada de presente. Escute isso. A Galileia, uma certa feita, foi dada de presente para um gentil. Um rei de Israel deu de presente a Galileia para um gentil, a saber, o rei de Tiro, Irão. E sabe o que é que Irão falou? Eu não quero isso. Para que eu quero isso? E desprezou a Galileia. Abra comigo sua Bíblia, por favor. Primeiro dos Reis. Vamos entender por que Jesus foi para a Galileia. Primeiro dos Reis, capítulo 9, versículos 11, 12, 13 e 14. Primeiro dos Reis, capítulo 9, versículos 11, 12, 13 e 14. Alguém pode ler, por favor? Ora, como Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipres e ouro, segundo todo o seu desejo, este lhe deu 20 cidades da terra da Galileia. Saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram. Pelo que disse:
que cidades são estas que me deste, irmão meu? E lhe chamaram terra de Cabu até hoje. Terra de Cabu quer dizer fétida, desprezada. E deste dia em diante, senhores, a Galileia ficou sendo a terra anfitriã, hospedeira de gentios. Tudo que não prestava crescia em Cabu, terra fétida, terra desprezada. Desde este dia que a terra da Galileia virou terra anfitriã, hospedeira de gentios, considerado povinhos, considerado povo de terceira. Tudo que não prestava mandavam para a Galileia. O próprio Isaías disse isso. Isaías disse que um dia a história da Galileia ia mudar. A Galileia dos gentios ia ser exaltada. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 9, versículo 1, por caridade. Isaías 9, número 1. Isaías 9, versículo 1, por favor. Alguém pode ler? Ninguém pode ler? Obrigado, pastor. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Galileia dos gentios. Essa profecia está reservada para a Galileia dos gentios ser exaltada, disse Isaías. Daí o porquê de José ir para Galileia sem saber que ele está indo, não porque o rei está reinando, é filho do assassino, mas porque Isaías capítulo 9, versículo 1 tem que se cumprir. E se cumpriu literalmente, porque assim está escrito. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em São Mateus capítulo de número 4, versículos 14 e versículo 15, por caridade. Mateus 4, 14, 15. Glória a Deus. Alguém pode ler? Se não for pedir demais, irmão Marcelo, da dupla Marcelo Dias e Fábio, o senhor poderia ler por caridade, meu querido? Por caridade. Escute isso, Mateus 4, 14 e 15. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Escuta isso, por favor, só repete, meu pastor. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Jesus fora para Galileia, escute isso, por favor. Segundo historiador, com aproximadamente 2 anos de idade, crescera na Galileia. Só os que me ouvem digam amém. Amém. Na Galileia desprezada, esquecida, humilhada. Os galileus eram tidos como qualquer um. Os galileus eram tidos como fétidos. Os galileus eram tidos como indotos. Nunca se ouviu falar em um escriba oriundo da Galileia. Nunca se ouviu falar em um profeta oriundo da Galileia. Nunca se ouviu falar em um sequer fariseu
oriundo da Galileia, um sacerdote galileu, nunca. E ele cresce na Galileia, ele gasta o seu tempo, 92% dos seus 33 anos aqui na terra, com os galileus. Ele tinha muita humildade. Oh yes. Sendo quem era, escuta isso, sendo quem era, escuta isso, obrigado querido, limpa essa cadeira por caridade. Sendo quem era, ele entrava na sinagoga de Nazaré. Eu disse que ele entrava na sinagoga de... Não, ele entrava na sinagoga de... Assentava-se aí, mais ou menos onde você está. Ficava sentadinho, vendo os hipócritas. Olhavam para eles, estava de olho somente na hora em que passava a chamada sacola. Eles não gostavam dos galileus. Ia só para cumprir a escala do dia de sábado, que a sinagoga era aberta. Depois eles sumiam. Só os que me ouvem digam amém. Obrigado, queridos, estão ligados. E ele via as 3 cadeiras da sinagoga. Aqui sentava o orador à esquerda. Aqui sentava-se o ministro da sinagoga. E a cadeira do centro, ninguém nunca havia sentado, porque estava reservada para quando o Messias chegasse. Ele está sentado lá e escuta 30 anos de hipocrisia, de mentira, e calado. Mas a lei dizia: aquele que sentir que está com a palavra, levantar-se-á e assentar-se-á na cadeira do orador. Sendo judeu de prepúcio cortado, não está impedido de traduzir o livro que lhe entregarem. Nesse dia, ele se invocou e disse: chega. Assentou-se na cadeira da esquerda. Quando a comitiva da bolsa chegou, ele já estava na cadeira da esquerda. Todos, diz a Bíblia, de olhos fitos nele. O ministro da sinagoga botou para quebrar. Pegou o livro do profeta Isaías e deu na mão dele. Ele levantou-se, pegou o livro, assumiu a tribuna e leu: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar. E ele vê Pedro, pescador, galileu, diz: vem comigo. Ele viu filhos, ou os filhos de Zebedeu, também trabalhando no barco do pai, Tiago e João, galileu. Ele viu Filipe, galileu. De repente lá vem Natanael, ele diz: olha aí, verdadeiro israelita em quem eu adoro. Sabe quem ele era? Galileu. E ele sai pela Galileia escolhendo só o que o povo dizia que não prestava. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: está sentindo? Não, ele não entendeu. Olha de novo e diz: está sentindo? Olha de novo para ele e diz: parece-me
que o Galileu vai escolher muita gente aqui hoje. Aí ele saiu chamando. Quando ele tinha uma grande coletividade, ele disse: é o seguinte, gente, muitos de vocês são chamados, mas poucos serão escolhidos. E ele sobe a um monte e começa a orar a noite toda, irmão Medeiros. Ele ora a madrugada toda para escolher dos muitos 12. Ai, meu pai, segura o meu lombo que o pau vai comer na cardinoca. Ai. Abra aí, filho, sua Bíblia. Segundo São Lucas, capítulo de número 6. Lucas 6. Isso vai doer que só. Lucas 6. Achou? 12, 13, 14, 15, 16. Aí a gente para. Lucas capítulo 6. Lê a partir do versículo 12. O senhor lê, meu pastor, por caridade. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, André seu irmão, Tiago e João, filho de Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Espera aí, lê o último versículo aí, pastor, por favor, o último versículo. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Observe que ele começa a denominar, ele começa a trazer nomes, e nomes, e nomes, e nomes. Depois ele começa a identificar de quem ele está falando: Tiago menor, Tiago maior, Tiago filho de Alfeu, Tiago, Ciclano, Bertano. Mas quando chega em Judas, ele faz questão de falar da naturalidade. Nacionalidade diz de que país você nasceu. Natural de que estado, de que município. O único que Jesus faz questão de dizer de onde ele era é Judas Iscariote. Iscariote quer dizer homem de Queriote. É o único que ele faz questão de dizer de onde é, que é Judas Iscariote, ou seja, o homem de Queriote, o homem de, mais forte por favor, o homem de. Por que que ele faz questão de dizer de todos os 12, o único que ele deixa claro que é de Queriote é Judas? Porque era o único que não era Galileu. O único que não era Galileu era Judas. Ele era de Queriote. De onde era esse bruxo? Fala com raiva, de onde era esse miserável? O que é que eu aprendo aqui?
que o único que não era galileu, dobra atenção para você entender isso. O único que não era galileu Jesus me segure. Cadê o grupo do Glória a Deus e Aleluia? O único, que não era galileu dos 12 apóstolos, o único. Quem era? Quem? Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que não pode haver mistura. Não, você não entendeu. Não pode haver mistura. Eu ouvi dizer, meu pastor, não sei se procede, que o tema do congresso é Evangelho sem? Estou entendendo. Diga comigo, Galileu não combina com Iscariote. Olhe para alguém que está do seu lado e pergunte: quem é tu? Sem pena, Iscariote leva a bolsa e quer ver o líder da Galileia na cruz, ainda que me crucifique. Pode ser que esses tais de Iscariotes só ande pelas TVs, nos seus aviões próprios, somente em reuniões e mais reuniões com as camadas sociais, seja pastor somente de empresários e dos bambambãs, mas não se esqueça que desde a antiguidade ele, Jesus, é o Galileu dos Galileus, dos Galileus, dos Galileus. Ô Marcelo e a irmã Fabiana, fica num gatilho aí. Sabe aquele hino que eu sou louco por ele? Contagem regressiva. Porque não tenha dúvida, é profético. É profético. Segura firme na mão desse Galileu. Pergunta para ele. Galileu ou Iscariote? Só quem é Galileu aqui dá um brado de aleluia. Levante a mão desse Galileu e desta Galileu. Galileu! Galileu!